Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma videoaula. Essa videoaula aqui é o 8º ano, matemática. Nós vamos dar início aí a uma matéria que já pertence ao 3º bimestre. Só que para começar ela eu preciso relembrar algumas coisas que vocês já vêm aprendendo desde o 6º ano, tá? Primeiro deles é trabalhar no plano cartesiano, tá? Fazer gráficos. Então eu vou relembrar algumas coisas para chegar ao fim da aula com a matéria que é realmente do 8º ano que vocês teriam que tá fazendo agora, tá? Qual que é a finalidade? Chegar vocês saberem fazer a construção de um gráfico, tá? De uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ou seja, vai ter x e y, tá bom? Então nós vamos continuar aí, relembrando um pouquinho e depois chegar até o final da aula, que é o nosso objetivo, tudo bem? Então, primeira coisa que você tem que saber é o que é um ponto coordenado. Um ponto coordenado sempre é representado por letras maiúsculas, aqui no caso eu estou representando o meu ponto A, tá? E as coordenadas sempre vão ser o primeiro valor, o valor do x, e o segundo valor, o valor do y. Então aqui eu dou um exemplo do ponto B. No ponto B, quanto vale o x? Vale 5, ó. Tá, ó, porque é o primeiro valor, ele vale 5. Quanto vale o y? Vale 3. Correto? Então, isso aqui você tem que gravar. A primeira coordenada sempre vai ser do eixo x, segunda coordenada do eixo y. Depois nós vamos estar vendo aí, né, relembrando um pouco do plano cartesiano para vocês fazer isso daí, tá bom? Então, copiem no caderno. Toda vez que eu for apagar, eu vou estar avisando para que vocês possam dar um pause e copiar, tá? Então, eu vou apagar agora e a gente já vai pro plano cartesiano, tá bom? Primeiro passo aí no plano cartesiano é você conhecer os nomes, tá, dos eixos, saber onde eles ficam e saber colocar os valores nos lugares certos, tudo bem? Então eu vou fazer aqui meu plano cartesiano. Aí, pessoal, tá? Aqui eu vou fazer na mão, tá? Como você vai estar em casa fazendo no caderno, tá? O ideal é você fazer com a régua, tá? Colocar mesmo o distanciamento de um número para o outro, porque dependendo do exercício, tá? De representação no plano cartesiano, se essas separações estiverem com tamanhos diferentes, você não vai conseguir chegar no que o exercício está te pedindo, né? Então, às vezes a figura geométrica que apareceria lá no plano cartesiano seria um quadrado, ele vai ficar um retângulo, tá? Por quê? Porque você não colocou os espaços corretos, tudo bem? Então, plano cartesiano nada mais é do que dois eixos, tá? Orientados, tá bom? Eles formam ângulos de 90 graus aqui, ó, tá? Isso não precisa ser representado, tudo bem? Tá? Só para você ter uma noção. O eixo horizontal, tá? O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas. Professor, preciso decorar esse nome? Sim, porque no 9º ano, tá? Nós fazemos exercícios em que é perguntado onde está o ponto, tá? E você vai ver que tem bastante nome aí dentro do plano cartesiano. Então, nesse primeiro momento, eu só vou pôr os nomes, tá? Então, eixo horizontal, tudo bem? Eixo das abscissas. É também o nosso eixo X, tá? Eixo Y é o eixo vertical, tá? Ele é chamado eixo
das ordenadas. Percebam que o nosso plano cartesiano tem 4 espaços diferentes, tá? Eu tenho esse espaço aqui, ó, tá aqui. Tenho esse espaço aqui, tenho esse espaço aqui e esse espaço aqui. Esses espaços também têm nomes, eles são chamados de quadrantes, tá? Nesse primeiro momento, não precisa decorar aí os quadrantes, mas pro ano que vem você vai necessitar. Então, eu vou colocar aí para você já ir se acostumando com a terminologia. Primeiro quadrante. Em sentido anti-horário, eu tenho o segundo quadrante. Terceiro quadrante. E quarto quadrante. Um outro ponto importante é o ponto chamado de origem. Tá? Ponto chamado de origem é o ponto de intersecção dos dois eixos. Tá? Isso daqui é chamado origem. E o ponto coordenado da origem sempre é 0, 0. É 0 no x, 0 no y. Tá? Então, tomar cuidado que quando você tiver uma coordenada que for 0, tá? O ponto vai pertencer a um dos eixos. Tudo bem? Se for 0 no x, esse ponto vai estar em cima do eixo y. Se for 0 no y, esse ponto vai estar em cima do eixo x, que é o que nós vamos fazer no próximo passo aqui agora, tá? Então, no próximo passo, eu vou colocar os valores, tá? Ele é infinito, eu vou colocar até 6 e menos 6, que eu acho que é o tamanho aí que vai caber na prancha, tudo bem? E colocar vários pontos e representá-los aí no plano cartesiano, que é o que você deve saber fazer, tudo bem? Então vou apagar aí, hora de dar um pause. Então vamos lá? Vou representar aqui um plano cartesiano, tudo bem? Tá? Agora eu vou colocar valores. Pera aí, não deu certo. Vou colocar mais para frente. Percebam, tá? Estou fazendo na mão, tá? Mas você faça com a régua, para ficar bonitinho. Principalmente na hora que a gente chegar no final da aula, que vocês vão ver que nós vamos desenhar o gráfico de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, que é uma reta. Tudo bem? Se você fizer de qualquer jeito, não vai ficar legal, tá? Então, eixo X é o eixo horizontal, eixo Y é o nosso eixo vertical. Lembrando, a origem, tá? É o meu 0. Para frente do X são valores positivos. Então tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Para trás do eixo X são os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Não vai ficar legal aqui, vou pôr aqui embaixo, tá? Menos 6. Tranquilo? Vou pôr aqui dentro da prancha. Tá? Eixo Y. Parte de cima, valores positivos.
Parte de baixo, valores negativos. Então, isso é o princípio. Você tem que saber montar o seu plano cartesiano. Se você inverter qualquer ordem aí, número positivo e negativo, você já errou o plano cartesiano. Qual que vai ser a brincadeira aqui? Eu vou colocar diversos pontos, tá? Coordenados aqui do lado, para que nós possamos representá-los lá no nosso plano cartesiano, para relembrar como é que faz isso. Tranquilo, pessoal? Essas são nossas coordenadas. Lembrando, primeiro valor sempre é o x, segundo valor o y. Então eu vou representar aqui, ó, o ponto coordenado A. Quanto vale o x? Vale 2. Quanto vale o y? Vale 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou até o valor do 2 no x e vou subir uma linha tracejada, ó, paralela ao eixo Y, até chegar no 3. Tá? Ó, então, ó, parti do 2, fui subindo, paralelo, opa, chegou. Aí saio daqui paralelo também, ó. Perceba que essa reta está paralela a essa e essa reta está paralela a essa. O ponto de encontro, tá, é o nosso ponto coordenado. Então, o ponto A está aí. Tá? Tem exercícios também que ele pede para você escrever a coordenada dos pontos. Como é que você faz? Ó, se eu quisesse reescrever a coordenada do ponto A, sem saber lá, o que eu faria? Eu venho aqui no ponto e desço até o eixo X. Quem que eu encontrei? O 2. Certo? Volto no ponto e vou para o eixo Y. Quem que eu encontrei? O 3. Então, ó, mesma coisa. Ó. Tranquilo? Vamos para o próximo. Ponto B, menos 1 no x, o menos 1 do x está aqui, com o menos 4 do y. Vou descer, ó. Desci até o menos 4, encontrou ponto B aqui, ó. Certo? Ponto C, 2 no x, menos 5 no y. 2 no x está aqui, menos 5 no y está lá embaixo. Aqui. Encontrou, ponto C. Ponto D. Agora tomar cuidado, porque eu vou andar em cima do eixo. Porque uma das coordenadas é 0. Então, ponto D é 0 no x. Onde que está o 0 do x? Aqui. E 3 no y. Então, eu tenho que andar até o 3 do y, que está lá em cima, ó. Ó. Então, esse aqui é o meu ponto D, ó. Correto? Ó, outro aqui, ó. Agora, é menos 5 no x e 0 no y. 0 no y é aqui. Menos 5 no x é aqui para trás, ó. Vou andando em cima do eixo até chegar lá no menos 5, tá? Então, esse daqui é o nosso ponto E. E por último, né, sempre aparece que é a nossa origem 0, 0. Onde que é o ponto 0, 0? É o encontro dos eixos, ó. Onde eu coloquei o 0 aqui. Então, esse daqui é o nosso ponto F. Tranquilo, pessoal? Relembraram? Isso daí vocês vêm fazendo desde o 6º ano. Tenho certeza que a maioria sabe fazer já, tá bom? Só relembrando. Então, eu vou estar apagando, tá? Para agora a gente ir para o que realmente interessa. Tudo bem?
Pessoal, lá no início do ano letivo, né, nós fizemos aquela revisão zona lá, né, que eu lembro que vocês aí eram alunos da professora Grazi, tudo bem? E nós chegamos a trabalhar, tá, lá em sala de aula, as equações do primeiro grau, tá? Uma equação do primeiro grau, tá, é chamada assim por quê? Porque a letra está elevada ao primeiro expoente, que é o número 1, né? Índice 1. Sendo índice 1, nós só temos uma resposta correta. Vou pôr 10 aqui, vai. Tá? Então, nós resolvíamos isso daqui e chegávamos no conjunto solução igual a 7. Tá? Por quê? Porque 7 mais 3 dá 10. Ou seja, só existe uma resposta. Tá? O que nós vamos aprender hoje é uma equação do primeiro grau, só que com duas incógnitas. Aqui eu só tinha uma incógnita, que era o x. Agora nós vamos trabalhar com duas. Então, você vai ver que vai acontecer algo diferente do que aconteceu aqui, tá? Então, eu vou apagar isso daí, isso aí não precisa copiar, é só para relembrar. Vamos lá? Pessoal, primeira coisa que você tem que gravar aí, tá? De uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Essas equações possuem infinitas soluções e além disso, tá? Essas soluções, elas são pontos coordenados, que nem eu fiz lá no plano cartesiano, e elas podem ser representadas no plano cartesiano. Tudo bem? Então vou apagar para colocar alguns exemplos e você vê que existem infinitas soluções. Vou pôr um exemplo aí, tá? Um exemplo aqui, ó, para nós, ó. Tá, ó. Eu vou colocar aqui, ó, x mais y igual a 10. Poxa vida, existem infinitas soluções para isso. Olha só, eu posso falar que o x vale 1 e o y vale 9. 1 mais 9 dá 10. Correto? E eu chegaria num ponto coordenado. Ó. Quem que eu usei no x? O 1. Quem que eu usei no y?
O 9. Olha lá, escrevi já o ponto coordenado. Quiser colocar uma letra para o ponto coordenado, a gente pode pôr. Que é o que nós vamos fazer lá quando nós estivermos traçando o gráfico. Então eu posso chamar essa solução de ponto A. Tá? É uma solução. Tem mais, professor? Tem. Ó, eu posso colocar menos 3 e 13, ó. Menos 3 mais 13 também dá 10. Eu tenho outro ponto coordenado. Né? Que ponto coordenado foi esse? Eu posso chamar de B. Quem que eu usei? Menos 3 no X e 10 no Y. Pessoal, são infinitas soluções. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui, tá? Então, tem exercícios que eles vão pedir algumas soluções, mas o principal aqui é você associar, tá, esses pontos coordenados ao gráfico que vai ser gerado, tá? O gráfico de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas sempre é uma reta. Tudo bem? Isso tem que ficar bem nítido, gravado. Isso que é a nossa matéria agora, tá? Então eu vou explicar agora como que se procede para executar um gráfico de uma equação desse tipo. Tudo bem? Vou apagar aí. Vou fazer dois, tá? Para quem não tenha dúvida, eu vou fazer um aí que sempre aparece, que é quando é uma... Né, o ano que vem você vai aprender uma função constante, tá? Não vai aparecer o valor de x, então ela vai ser uma reta paralela, tá? Ou ao eixo y ou ao eixo x. Mas aqui o interessante é você saber fazer qualquer tipo, tá? Então você tem que seguir os passos que eu vou te falar, tá? Então eu quero desenhar o gráfico dessa função aqui, ó, y menos x igual a 3, tá? Quero desenhar o gráfico dessa equação do primeiro grau com duas incógnitas. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você deixar o y isolado, sozinho, ou seja, que tiver do lado do y, você vai jogar para o outro lado, utilizando a mesma regra da equação do primeiro grau. É menos, passa mais, é mais, passa menos, está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando. Então, eu tenho que jogar esse x para o lado de lá. Ele é menos, vai passar mais, correto? Então, vai ficar 3 mais x. Feito isso, você vai montar uma tabela, tá? Para determinar os pontos coordenados e depois poder estar fazendo o seu gráfico. Perceba que eu já vou montar a tabela aqui onde eu já isolei o y, tá? Por ser uma reta, nós precisamos somente de 2 pontos coordenados para determinar uma reta, tá? Por nós sermos matemáticos, que valores você vai usar? Sempre, tá? Nos valores do x, 0 e 1. Por quê? É mais fácil de você fazer os cálculos com o 0 e com o 1, tá bom? Você não vai querer pôr 100, você não imagina o tamanho do gráfico que vai ficar. Tudo bem? Então, ó, eu já vou aproveitar aqui, ó, que a minha equaçãozinha tá aqui. Eu vou passar um risco aqui, outro aqui. Aqui são os valores do x, que sempre, tá? Nós vamos utilizar o 0 e o 1, tá? E lá depois que eu fizer o cálculo, eu vou ter as minhas coordenadas, tá? X e Y, que é o meu ponto coordenado, tá?
Se você quiser pôr letra, você põe letra. Se você não quiser, você não põe. Então eu vou lá, ó. Aqui o x vale 0. Então onde está o x aqui, ó, eu vou pôr o 0. Então eu vou ficar com essa equação, ó. Y igual 3 mais 0. 3 mais 0 dá 3. Já posso escrever o ponto coordenado. Quem que eu usei no x? O 0. Quem que eu encontrei no y? O 3. Esse é o nosso primeiro ponto coordenado para nós desenharmos o nosso gráfico. Agora, eu vou utilizar o 1. Onde está o x aqui, eu vou pôr o 1. Então, eu vou ficar y igual 3 mais 1, que dá 4. Então, meu segundo ponto coordenado aqui, eu utilizei o 1 no x e encontrei o 4 no y. Tranquilo? Para você não ficar perdendo tempo fazendo gráficos monstruosos, gastando o caderno à toa, você sempre vai olhar a variação que você encontrou, tanto no x quanto no y. O x a gente já combinou, a gente vai usar o 0 e o 1. Então, no meu eixo x, eu só preciso do valor 0 e 1. No valor do y, você vai olhar nas coordenadas do y. Nesse caso aqui, ó, eu encontrei o 3 e o 4. Então, o meu eixo y, eu tenho que estar numerado até o 4, correto? Então, vou fazer ele pequenininho aqui do lado, tá bom? Para que vocês vejam. Vou aqui, ó, desenhei o eixo x, o eixo y, e vou lá, ó. Quem que eu preciso no x? 0 e 1. O 0 é aqui, 1 é aqui. Quem que eu preciso no y? O 3 e o 4. Então, 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Vou representar os pontos. 0 no x, 3 no y. 0 no x está aqui, 3 no y está aqui, em cima do eixo. Tá? Vou para o próximo. 1 no x, 4 no y. Então, 1 no x, subi até o 4 do y. Encontrei aqui, tá? Professor, quero colocar letra do lado. Não tem problema. Se você quiser colocar o letra A aqui, letra B aqui, tá? Você chegaria aqui, essa é a sua letra A, seu ponto A, e esse é seu ponto B. Feito isso, você vai traçar a reta, tá? Então, pegou a régua, passou a sua reta. Então, aí, né? O gráfico de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas sempre vai ser uma reta, tá? Quantas soluções existem para uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Infinitas. E essas infinitas soluções são pontos coordenados. Tranquilo? Vamos fazer mais um aí, com mais calma? Então, vou colocar uma outra equação, tá? Pra gente fazer aí. Professor, tem coisa mais difícil? Tem, pessoal. Vai ter hora que vai aparecer com fração, porque vai ter número multiplicando y. Mas por enquanto eu quero que vocês resolvam as mais simples. Tudo bem? Então vou fazer aí. Vamos deixar esse exemplo aqui como letra A, tá bom? Vou apagar agora. Hora de dar um pause para você copiar e vou fazer uma letra B. Bom, pessoal, vou fazer um que sempre, né, vocês costumam errar aí quando estão fazendo algum tipo de prova, tá? Algum tipo de avaliação, tá? Vocês costumam errar por quê? Porque o valor do y vai estar negativo. Lembrando, quando nós queremos mudar, tá? Mudar o valor de qualquer letra dentro de uma equação, basta multiplicar por menos 1. Então, eu vou passar um exemplo aqui, tá? Imagine que eu tivesse isso, ó. Olha aí o que está acontecendo.
Ah, quero desenhar o gráfico dessa equação do primeiro grau com duas incógnitas. Primeiro passo, isolar o y. O que é isolar o y? Deixar ele sozinho. Então eu tenho que jogar esse 2x para o lado de lá. Ele é mais, vai passar menos. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. 1 menos 2x. Só que olha o que está acontecendo com o y. Ele está negativo. Eu não quero o gráfico do menos y. Eu quero o gráfico do y. Para mudar o sinal, eu indico menos 1 aqui e mudo o sinal de todo mundo. É menos, vira mais. É mais porque não tem sinal, vira menos. E é menos, vira mais. Olha aí, ó, como modificou tudo, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais para lá para poder colocar aqui a tabelinha já. Tá? Vamos fazendo de novo aí, tá? Ó, é menos, virou mais. É mais, virou menos. E é menos, virou mais. Agora eu vou montar minha tabelinha. Ó, valores do x, a gente já combinou, é sempre 0 e 1. Eu vou lá. Tá? Pontos coordenados aqui, depois eu vou fazer lá porque esse é um pouquinho maior. Então vou lá, ó. No lugar do x eu vou pôr o 0. Lembrando que entre um número e uma letra, a operação é multiplicação. Então vou ficar menos 1 mais 2 vezes o 0. 2 vezes 0 é 0. Com menos 1, dá menos 1. Tranquilo? Ponto coordenado aqui, x e y. Quem que eu usei no x? O 0. Quem que eu encontrei no y? O menos 1. Tá? Agora eu vou para o 1. Onde está o x eu vou pôr 1. Então vai ficar menos 1 mais 2 vezes o 1. 2 vezes 1 é 2. Menos 1 dá 1 positivo. Então, eu usei no x o 1 e encontrei no y o 1. Tá? Professor, eu quero colocar a letra do lado. Não tem problema, coloca a letra do lado. Esse daqui é o nosso ponto A, esse daqui é o nosso ponto B. Tá? Vou fazer lá no canto apertadinho, apesar que esse é pequeno, tá? Sempre lembrando, olha os valores que você encontrou. Então, quem que eu usei no x? 0 e 1, sempre vai ser esse. Quem que eu encontrei no y? 1 e menos 1. Então, eu tenho que contemplar esses valores na hora que eu for desenhar o gráfico. Então, tá lá, ó. Eixo x, coloquei 0 e 1. Tá aqui, já coloquei os valores do x. Eixo y, tá? Eu preciso do 1, que é aqui para cima, e do menos 1, que é aqui para baixo. Já contemplei os dois. Agora eu vou representar os valores. Então, meu ponto A é 0 no x, menos 1 no y. 0 no x, menos 1 no y. Ponto A está aqui, ó. Tá? Ponto B, 1 e 1. Tá aqui, ó. Ponto B. Achou os dois pontos, hora de pegar a régua e traçar. Tracei aí a reta. Pessoal, tranquilo? Né? Tem que treinar, não é tão simples. No começo parece ser difícil, mas a hora que você pegar o jeito, vai embora, tá bom? Depois aí já vai ter a atividade no blog, tá bom? Vou colocar aí para vocês treinarem no plano cartesiano. Vou colocar para vocês acharem resolução de algumas equações. E por último, vocês executarem os gráficos, tá? Tchau, tchau para vocês aí. Espero que esteja todo mundo bem.